Veo que Sara Carolina Enríquez Ferreira dos Reis tiene nombre de aristócrata, ¿eh? Ojalá que también en pocos años, porque eres muy joven, también estés en la aristocracia de la ciencia histórica. Ojalá, veo aquí que tienes apuntada para abril del presente año la defensa de la tesis de maestrado. ¿Ya la has leído o no? ¿Sí? Bien, pues enhorabuena, felicidades. Y que estás empezando a trabajar, publicar sus primeros artículos. Pues bien, este es uno más y te escuchamos también con placer, lo que nos tengas que decir. Muchas gracias. Bom dia, cabe-me em primeiro lugar, claro, agradecer ao Jorge a oportunidade de ter podido colaborar neste congresso. Realmente foi uma honra para mim, mas é realmente a ele que devemos toda a iniciativa e o mérito e empenho durante o meu desafio para que pudéssemos estar aqui hoje todos reunidos. Sendo este um congresso dedicado à arte e à religião na Lusitânia Romana, nada melhor para ilustrar esta sincrética relação, na medida em que vai conciliar e fundir estes dois princípios, tanto ideologicamente como materialmente, que dois pedestais consagrados ao Divino Augusto, um proveniente de Olícipo e outro de Mérida, consagrados por dois distintos sacerdotes do culto imperial. Estas peças, claro, não foram fruto de uma escolha inocente, uma vez que, e apesar da sua leitura e interpretação já ter sido alvo de controversas discussões internacionais, elas permitiram-me articular com outras peças da exposição, e não só, e através delas estabelecer um fio condutor que me permitiu abordar o complexo fenómeno da orgânica municipal e da articulação dos notáveis locais na sociedade, através dos seus comportamentos para a promoção social, visto através da origem social, do estatuto jurídico, dos cargos desempenhados, nomeadamente os sacerdócios de culto imperial, aqui vistos como um trampolim para esta ascensão, e quer quanto à suposta rede de inter-relações sociais, quer de clientelas, tráficos de influências, políticas matrimoniais e de adoção, estabelecidas entre as elites dos dois centros urbanos, Olícipo, o principal porto marítimo da Lusitânia, e Emérita, a sua capital administrativa, duas cidades marcadas por características muito distintas que depois se refletiram na configuração da sua sociedade. E é precisamente por aqui que vamos começar. O perfil da sociedade emeritense ficou determinado por dois fatores de peso. Primeiro, a sua fundação ex novo por uma povoação de origem itálica e depois o seu posterior papel como capital provincial. Ao concentrar nela o poder político, os órgãos administrativos e as instituições religiosas, converteu-se num ponto de atração-chave em âmbito provincial para todas as elites que quisessem satisfazer as suas ambições políticas e sociais. Cidade então fundada e doada por Augusto aos Emériti, ficou desde um primeiro momento muito ligada ao culto imperial e podemos encontrar nela manifestações de devoção desde épocas muito precoces. Porém, o facto de não termos em Emérita ações de benemerência associadas a augustais dá-nos logo um cenário que vai contrastar com o que encontramos em Olícipo, o que pode ser justificado por esta cidade ser um porto comercial. E os núcleos urbanos com estas características proporcionaram as condições propícias ao enriquecimento dos libertos, porque beneficiavam de uma maior permeabilidade para a mobilidade social, o que permitiu que os libertos mais abastados facilmente ingressassem na augustalidade e pudessem participar na vida municipal da sua cidade, tanto como motores da construção urbanística monumental, como difusores do culto imperial. E, portanto, o seu testemunho numa cidade é um excelente indício do dinamismo socioeconómico. E neste âmbito, se a augustalidade se tornou objeto de desejo de promoção social para estes libertos, foi o everestismo o instrumento utilizado ao serviço deste interesse.
E assim, na condição de sacerdotes do culto imperial, os augustais dedicaram homenagens ao imperador, homenagens que viriam muitas vezes acompanhadas de uma estátua, o que acarretava, além do benefício ornamental para a cidade, uma tremenda propaganda para o Munificente, porque se tratava de uma manobra engenhosa porque no pedestal viria igualmente o seu nome e os seus méritos. E neste âmbito, é neste âmbito que vamos inserir o pedestal ao Divino Augusto, dedicado por 2 augustais de Alícipo. Nós tivemos este pedestal aqui na entrada do museu no âmbito das comemorações do século de Augusto, e infelizmente já voltou para as reservas. Ora, até recentemente esta inscrição não passava de um manuscrito epigráfico e que, apesar de aparecer em todas as fontes com uma leitura indubitável, fazia-nos suspeitar da sua verosimilhança, atendendo à importante mensagem que veiculava e ao facto do seu paradeiro ser desconhecido. No entanto, a sua existência ficou confirmada quando, em 2009, a inscrição foi encontrada no âmbito de requalificação de um edifício em Lisboa. Ora, atendendo às dimensões deste pedestal, podemos pensar que este figuraria num templo do culto, um templo do Fórum Municipal, o que fica também comprovado pelas características paleográficas, nomeadamente o trabalho do rigor do lapicida, aqui numa paginação muito cuidada, uma monumental quadrada de um traçado muito harmonioso, que deu primazia à primeira parte da mensagem, que foi gravada num módulo superior, onde podemos ver aqui claramente o alongamento do I e a diminuição do O final, para que tudo coubesse na mesma linha. Todavia, e apesar do seu caráter público e oficial, estamos aqui perante um grande bloco de calcário de Liós de tonalidade rosada, o que, apesar de ser muito típico da epigrafia aliciponense, não é de todo ao gosto da tradição romana, que dava preponderância ao mármore branco. E certo dia, noutra conferência, o Dr. Amilcar Guerra perguntava como é que se transformava Liós em mármore. E eu só pensei qual o processo de alquimia que pretendia transformar chumbo em ouro, mas realmente não era nada tão rebuscado, porque nas épocas iniciais do Império, uma técnica muito utilizada era a aplicação de uma fina camada de gesso branco, sobretudo a elementos arquitetónicos de calcário ou de granito. E, como o Dr. Amilcar Guerra verificou, também neste pedestal podemos ver ainda visíveis vestígios da aplicação dessa camada, de modo a disfarçar-se esta tonalidade rosada e dar-lhe a aparência do prestigioso mármore branco puro. Depois, se é um pedestal, à partida seria uma base para uma estátua e, portanto, encarando o culto imperial como a expressão religiosa do poder, este requereu uma iconografia propagandística. E, dada a mensagem da inscrição e a dimensão do pedestal, eu convido-vos a imaginar que nele figuraria uma estátua muito similar à que podemos encontrar aqui na exposição, esta monumental figura desnuda proveniente do Teatro Romano de Mérida, em que apenas apresenta um manto praguejado em redor da cintura e 2 tiras de tecido sob os ombros que prenderiam uma coroa. O modelo utilizado seria o de Júpiter Capitolino, aqui Cláudio divinizado com águia aos pés, em que a mão direita seguraria uma pátria e a mão esquerda apoiaria o manto. Estamos aqui então perante 2 realidades opostas. Numa temos o pedestal, mas já não temos a estátua, e noutra temos a estátua, mas já não temos o pedestal. Realidades estas que vão remeter para os primeiros imperadores da dinastia Júlio-Cláudia. Claro que aqui não temos o pedestal, mas podemos imaginar que este seria muito similar ao que temos do Divino Augusto, de modo a que a estátua se pudesse elevar e ser bem visível de longe. E daí que as suas dimensões são já maiores que a realidade. É toda esta monumentalidade simbólica aqui a desempenhar funções tanto laudatórias como propagandísticas que nos podem fazer remeter quer para o culto imperial, quer para a ideologia oficial. E, portanto, no conjunto pedestal, estátua e inscrição, podemos ver materializado este ideário propagandístico imperial, mas também o ideário propagandístico das elites municipais.
Ora, como sabemos, Augusto vai divinizar César após a sua morte esta que ficou sublimada por uma apoteótica metamorfose em nada menos que um astro. E, portanto, é toda esta ascensão da esfera terrestre para a esfera celeste, em que a esfera do real se vai metamorfizar e vai entrar na esfera do divino. E com esta estratégia, Augusto, intitulado agora Filho do Divino, vai preparar o terreno para a sua própria divinização. Então, no ano 7 a.C., vai instituir o Collegium dos Augustais, e vai consagrar seu Pontifex Maximus. E então é neste contexto que inserimos o pedestal de Divino Augusto, consagrado por dois libertos, um da gens Árria e outro da gens Iúlia, ambas bem representadas na Lusitânia, com uma concentração particular em Olícipo. Note-se ainda que o primeiro dedicante apresenta um cognomen de origem latina, optatus, ainda que muito popular entre escravos, e o segundo um cognomen de origem orientalizante, Euticos. Aqui a gens Iúlia, muito associada aos primeiros colonos da cidade, e a gens Árria, aqui ao lado de uma placa de extremoz que atesta uma árria quintila, em que confirma-nos estarmos perante também uma família da elite municipal. E isto para dizer que a importância dos libertos, sobretudo na estrutura do culto imperial, é realmente que eles vão inserir-se no seio destas grandes famílias municipais e vão atuar como seus representantes. E esta dedicatória de natureza votiva vai testemunhar, então, por intermédio da iniciativa de dois augustais, a lealdade da elite local à família imperial. Claro que podemos associar esta iniciativa a outras similares que ocorreram na Lusitânia. Reutilizada nas muralhas de Conímbriga, temos outra inscrição do Flamen Lucius Papirius, também ao Divino Augusto. De Emérita, um pedestal que temos aqui na exposição, em que o Flamen provincial Albinus, Albo e Filhos também vai dedicar ao Divino Augusto. E aqui, ora, Hubner não havia visto a inscrição quando da sua estadia em Mérida, e ela só vai reaparecer em 1943, quando permitiu ser dada uma nova leitura, sendo esta leitura que vai constituir a base para as discussões modernas da peça. E o texto efetivamente tinha uma série de problemáticas. Primeiro porque vai testemunhar um sacerdote masculino a supervisionar o cargo de uma divindade feminina, Divina Augusta, e depois o facto deste sacerdote não estar somente a dedicar à divindade cujo culto supervisiona, mas conjuntamente com o Divino Augusto. E atendendo a estas problemáticas e tendo em conta, claro, a importância da inscrição nas fases iniciais do desenvolvimento do culto imperial, Jonathan Edmondson procedeu a uma reanálise da peça, e a conclusão mais importante foi realmente perceber-se que todo o limite direito da peça se encontrava fragmentada, e é muito importante porque os autores anteriores não haviam tido em conta este facto quando da reconstituição do texto, o que permitiu dar-nos uma outra leitura. Todavia, se as dedicatórias ao Divino Augusto são relativamente bem representadas em todo o Império, as dedicatórias conjuntas são muito mais raras e, portanto, foi essencial um outro bloco muito fragmentado de Emérita para dar sólidas bases à reconstituição do título, porque o que sobrevive da inscrição é suficiente para percebermos que se tratava de outra dedicatória conjunta ao Divino Augusto e à Divina Augusta. Aceitando então esta reconstrução, é plausível afirmarmos que existia um culto conjunto ao Divino Augusto e à Divina Augusta na capital da Lusitânia desde um período logo após a divinização de Lívia. Todavia, há outras problemáticas que se vão manter, nomeadamente o nome do Flamen, porque vai levantar questões acerca da sua origem e do estatuto social e, genericamente, do estatuto social de todos os Flamens provinciais no início do Império, porque a sua fórmula de identificação revela podermos não estar perante um cidadão romano, mas alguém de origem peregrina, o que o faz o único testemunho que temos de um Flamen provincial que não seria um cidadão romano.
Então, várias explicações foram avançadas, desde Albinus ter incluído apenas uma abreviatura do seu nome, uma ocasião frequente quando teríamos, por exemplo, outros monumentos dedicados pelo Flamen, onde apareceria o nome completo. Por outro lado, podemos pensar também que seria, como indivíduo que tinha obtido uma grande popularidade na sua cidade com o exercício do cargo, este seria facilmente identificável a partir de uma única menção. Podemos pensar ainda que se trataria de um indivíduo que tinha obtido recentemente a cidadania romana com o exercício do flaminato, mas que por razões desconhecidas continuou a identificar-se à maneira indígena. E pensar ainda que a ausência do Strianomina teria a vantagem de poupar espaço no suporte, que, como vemos pela altura das letras, é muito reduzido. E estas dimensões têm sido também apontadas para supor-se que estaríamos perante uma oferta de âmbito privado, porventura como agradecimento à saída do cargo. No entanto, na minha opinião, estas explicações podem figurar-se pouco convincentes e, em alternativa, talvez possamos mesmo pensar que esta se trata de uma exceção das fases iniciais do culto imperial, em que um Flamen provincial não teria de ser obrigatoriamente um cidadão romano, sobretudo tendo em conta a Lusitânia, uma província em que o número de cidades de estatuto romano e de cidadãos romanos era relativamente reduzido para serem anualmente nomeado um novo. Quanto ao título do Flamen, ora, uma vez admitido que a pedra estaria fragmentada, podemos pensar que o título seria então maior do que aquele previamente assumido e, portanto, as hipóteses de se verem os vestígios de um P no final da segunda linha, que haviam feito corrigir-se o título do Flamen para Flamen Perpétuos, afigura-se agora uma hipótese muito curta. E, por outro lado, esta hipótese também não tem em conta as implicações históricas que vão reduzir a sua plausibilidade, uma vez que, assim, tornaria-se este Flamen no primeiro e no único no Império que fora nomeado para a perpetuidade. E então Edmondson vai sugerir que estes vestígios daquela letra vista no final da segunda linha não seriam de um P, mas seriam antes de um D, propondo então o título de Flamen Divi Augusti et Divae Augustae Provinciae Lusitaniae, que, além de caber no espaço disponível, vai encontrar outros paralelos na Lusitânia, nomeadamente noutro pedestal de estátua, de 48 d.C., proveniente de Scalabius, que documenta, é uma homenagem a Apónio Cápitos. Claro que a importância de termos reconstituído este título é que ele vai provar que existiria um único culto provincial nos inícios do Império que havia sido expandido de modo a integrar o culto da Divina Augusta. E, portanto, de 42 a 44 d.C., o título seria então Flamen do Divino Augusto e da Divina Augusta, fruto das novas transformações no objeto de culto, focando-se agora o culto no casal imperial. Após a divinização de Cláudio, com o crescente número de divi, o título ganhou uma maior simplicidade e tornou-se mais genérico e ficou então Flamen Provinciae Lusitaniae. Claro que, atendendo também ao crescente número de divae, durante a época Flávia, quando as novas grandes reorganizações do culto imperial, foi nomeada uma flamínica provincial anualmente. E é então neste contexto que se tem vindo a defender uma ligação social entre o Flamen emeritense e duas mulheres oliciponenses homenageadas por decreto dos decuriões em Olícipo durante o flaminato de uma delas, Servília. Note-se aqui que a particularidade desta inscrição é que à fórmula de filiação habitual, em que temos o praenomen paterno em genitivo seguido do termo filiae, foi acrescentado os cognomina dos maridos das homenageadas, que é uma associação onde se vê um implícito interesse em se associarem os maridos devido, claro, à notoriedade que estes teriam alcançado na esfera municipal. Várias leituras também foram atribuídas a esta inscrição. Vieira da Silva e Robert Etienne outorgaram a Servília um estatuto de filha do sacerdote.
Claro que a prática onomástica romana diz-nos que uma Servilia Lucii Filia Albini seria antes filha de um Lucius Servilius e esposa de um Albinus. E então outros investigadores consideraram então que o Flamen seria marido de Servilia e pai de Luceia. Todavia, temos que ter em consideração que nenhuma das inscrições faz qualquer associação direta entre estas personagens e, portanto, atendendo apenas a uma suposta relação matrimonial, tem-se proposto o nome de Quintus Luceis Albinus para o nome completo do Flamen, sendo este adquirido por uma relação clientelar estabelecida com um membro da gens Luceia. E a identificação do Flamen com estes Lucei Albini, uma família de categoria equestre de finais da dinastia Júlio-Cláudia e Trajana, tem vindo a ser muito problemática. Primeiro porque temos que considerar que o Flamen pode ter uma origem peregrina que vai contrastar com a manifestada cidadania de Quintus Luceius Albinus e, portanto, atendendo ao facto de Albinus ter exercido o sacerdócio durante o reinado de Cláudio, momento quando não se designavam ainda flamínicas, e estando desta inscrição a atestar uma flamínica provincial, a inscrição de Lisboa não permite sustentarmos uma relação de parentesco. E que podemos então concluir que a relação entre o Flamen Albinus e as duas mulheres oliciponenses não passa de uma mera suposição historiográfica cimentada sobre dois frágeis argumentos. Primeiro, a coincidência onomástica de cognómina entre Albinus e o marido de uma das homenageadas, e depois uma pressuposta cronologia claudiana atribuída a ambas as inscrições, mas que não se sustenta em nenhum critérios históricos ou epigráficos e se baseia apenas na suposta relação de parentesco. E como vimos, isto é uma datação muito problemática e duvidosa, porque a possibilidade de eleição de flamínicas durante a dinastia Júlio-Cláudia é algo que se afigura muito remoto, porque nem na Bética nem na Tarraconense conhecemos flamínicas anteriores à época Flávia. E, portanto, consideramos que até à primeira metade do ano 48 seria o Flamen provincial quem se encarregaria do culto das divas, tal como confirma a estátua de Apónios Cápidos. E, portanto, aqui vamos excluir também esta ligação social. Segue-se o caso dos Lucei Albini. O pai teria desempenhado funções na alta administração, em que tinha-lhe sido adjudicada a administração de províncias muito conflituosas de recente criação, a Judeia e as Mauritânias, nas quais atuou como procurátor durante o reinado de Nero. Mantém a sua posição com a chegada de Galba ao poder, mas vai representar um sério perigo para a ocupação do trono de Previtélio ao declarar-se partidário de Otão. E assim, assumindo o comando dos exércitos estacionados nestas províncias, ameaça atacar a Espanha, o que provocou a intervenção do governador da Tarraconense, que foi responsável pelo assassinato de Luceis Albinus e de sua esposa no conflituoso ano de 69. Sobre o seu homónimo filho, sabemos que este integraria na categoria senatorial, uma vez que surge mencionado em duas cartas de Plínio, que relatam a atuação de ambos como advogados. E, portanto, o único indício que nos permite estabelecer uma relação de parentesco entre as duas mulheres e os Lucei Albini, e que tem permitido supor uma origem oliciponense para os últimos, é novamente a coincidência onomástica entre Luceis Albinus e Luceia Albina. Claro que, por outro lado, o facto de Luceia Albina estar a ser homenageada juntamente com a esposa de um Albinus permite aqui estabelecer um vínculo familiar entre as duas mulheres. E nesta perspectiva, Luceis Albinus, o advogado e não o Flamen, teria contraído matrimónio com uma mulher da elite municipal e seriam ambos pais de Luceia Albina, ou Luceia Albina poderia ser ainda irmã do advogado. Claro que, por outro lado, é muito difícil sustentarmos uma proveniência oliciponense para os Lucei Albini somente com base numa relação matrimonial, até porque se desconhece a tribo em que estes estariam inscritos. E, portanto, os únicos dados que nos permitem sustentar a relação com a Espanha foi a ameaça de ataque por parte do procurador, uma vez que nada nas cartas de Plínio alude a uma proveniência da Lusitânia.
Todavia, e já estou mesmo a acabar, há um Flamen provincial cuja presença na capital da Lusitânia e a origem emeritense é indubitável, Cneo Cornélios Severus, devido à sua inscrição na Tripapíria, claro. E agora um pequeno parênteses, nós sabemos também que um dos ramos da gens Cornélia se instalou em Olícipe e em Saláquia, como atesta a placa em homenagem a Cornélio Boco, que também temos aqui na exposição. Mas centremos-nos então neste Flamen de Iulia Augusta, que desempenhou o cargo emérita durante o reinado de Tibério, porque o culto tributado em vida de Lívia foi instituído a quando da morte de Augusto, em 14 d.C., e continuou até à morte de Lívia, em 29, e mantendo mais ou menos a mesma natureza até à sua divinização por Cláudio, em 41, o que nos dá um intervalo cronológico de 14 a 41 para esta inscrição, uma vez que é impossível distinguirmos as dedicatórias a Lívia, portanto, dedicadas em vida, daquelas que foram dedicadas após a sua morte, mas antes da divinização por Cláudio. Ora, claro que esta placa, resumindo, tem outras particularidades, nomeadamente o facto de ela ter sido, Cornélios Severus ter sido homenageado pelos seus amici, que seriam os habitantes de um dos pagi do território de Mérida, e aqui os laços de amicitia vão suplantar o nível da amizade afetiva e vão pressupor antes uma relação recíproca com o objetivo de obter benefícios mútuos. Para os habitantes, para os amici, seria então beneficiar da ampla auctoritas que Cornélios Severus, como edil do Úmviro, para efectos Fabrum e Flamen, gozaria em âmbito local e, claro, para o magistrado, o apoio político nas eleições locais. E estas circunstâncias, juntamente com uma política matrimonial, refletiram-se na trajetória dos seus descendentes que ingressaram o Ordos Senatórios. Um deles, Cneus Cornélios Clemens, recorreu à datio in adoptionem para favorecer a sua ascensão política, tomando como pai adotivo um poderoso cônsul em Roma de 71-72 d.C. Terminando então, ora, o Império Romano foi efetivamente o primeiro mundo global, aqui atestado nestes exemplos de migração em busca da promoção social que passasse às gerações seguintes, e temos em si testemunhos quer de mobilidade geográfica, quer de mobilidade social. E é neste mundo provincial que, efetivamente, através destas redes e de ligações sociais estabelecidas entre as elites locais, que se permitiu preservar e difundir a ideologia romana e, efetivamente, manter o Império a funcionar. Ora, não obstante ser muito tentador nós relacionarmos todas estas personagens em questão, temos de reconhecer que a coincidência onomástica baseia-se em meras suposições e que, portanto, impõe-se aqui uma precaução contra estas generalizações precipitadas que têm levado a frequentes erros de leitura e, sobretudo, de interpretação. A importância deste conjunto de inscrições reside no facto delas constituírem raros testemunhos que nos vão permitir remeter para os inícios da implantação e do desenvolvimento do culto imperial nas províncias ocidentais e permitem-nos confirmar que, quando se estabeleceu o culto oficial à primeira diva, não começaram a ser nomeadas flamínicas para dele se encarregarem, mas que ele foi associado ao culto que já se tributava a divo Augusto e as funções foram atribuídas ao Flamen provincial. Por sua vez, os Cornélii Severi de Emérita revelam-se um exemplo paradigmático no quadro do estabelecimento de relações de dependência pessoal e clientelar e de patronato, de alianças com outras famílias de origem senatorial reforçadas por meio de políticas matrimoniais e relações de adoção. E, portanto, para terminar, este pequeno conjunto de inscrições afigura-se então essencial para compreendermos melhor toda a orgânica inicial do culto imperial e conjunto este que temos o privilégio de ter quase todo ele reunido nesta exposição. Obrigada.